escrito ali, igreja. Saber sobre Jesus não é suficiente. Só vocês, vai. Mais uma vez, toda a igreja. Saber sobre Jesus não é suficiente. Não é. Tem gente que sabe tudo de Jesus. Suas palavras, suas histórias, onde ele passou, o que ele fez, deixou de fazer, suas parábolas. Conhece tudo a respeito de Jesus. Mas conhecer muito a respeito de alguém não significa que eu tenha amizade íntima com esse alguém. Não é verdade? Não significa. Eu posso conhecer uma pessoa porque li a sua biografia e esta pode estar viva ainda. Tem lá a sua biografia, eu sei tudo a respeito dela. Mas não tenho intimidade com ela. Se eu bater na porta da sua casa, ela não vai abrir a porta para mim. Porque ela não me conhece. Compreende o que eu estou dizendo, pessoal? Então há quem saiba tudo a respeito de Jesus. Se você perguntar, ela sabe o capítulo, o versículo onde está escrito o que aconteceu, o contexto do episódio que está nas Sagradas Escrituras. Ou seja, há quem saiba muito a respeito de Jesus, mas não quer relacionamento com ele. Mas não o conhece. Crê no poder do seu nome. E usa às vezes até a fé no nome de Jesus e opera milagres em nome de Jesus, mas não tem vida com Jesus. Aí você vai dizer, bicho, não é possível isso? A pessoa então opera milagres em nome de Jesus, cura, faz coisas em nome de Jesus, mas não tem Jesus? Sim. Veja comigo Mateus capítulo 7, os versículos a partir do 21. A partir do 21 aparece aqui para você na sua casa também. Vamos ler juntos? Jesus falando, tá legal? Quem está falando aqui agora? Jesus que está falando. Em voz alta comigo, vamos lá. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Vamos ler novamente, em nome de Jesus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia? No dia da volta de Jesus, no dia do grande julgamento, no dia do juízo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Vamos ler de novo para ver o que eles vão dizer para Jesus, o que muitos vão dizer naquele grande dia para Jesus. Vamos lá de novo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, como quem diz, não é possível, não é possível. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. O que Jesus vai dizer para muitos naquele dia? Eu pergunto, você fala novamente, o que Jesus vai dizer naquele dia para muita gente? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Digam graças a Deus. Isso aqui é para se cumprir o que está escrito também em Efésios capítulo 2, verso 9. Não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser salvo porque fez ou aconteceu em nome de Jesus. Amados, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta considerar ou falar, melhor dizendo, Jesus está falando de dizer, né? Não basta dizer ou chamar Jesus de Senhor. É preciso permitir que Ele seja Senhor. Eu posso de repente chamar Jesus de Senhor, mas não permitir que Ele seja Senhor na minha vida. Qual é a diferença? Eu o chamo de Senhor, mas eu não o obedeço. Compreende o que eu estou dizendo? Eu não estou nem aí para o que Ele pensa ou deixa de pensar. Eu quero fazer a minha vontade, não a dele. Quando que Jesus é Senhor da minha vida? Olhem para mim, igreja. Eu pergunto, quando que Jesus é Senhor da nossa vida? Quando nós permitimos que a vontade dele prevaleça. Amém? É isso.
Será que eu e você permitimos que a vontade dele prevaleça em nossa vida, de fato, de verdade? Ou não? Ou simplesmente o chamamos de Senhor? Não, ele é o meu Senhor, mas será que ele é? Porque se ele é o Senhor, eu tenho que entregar o controle da minha vida para ele. Amém? Ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. É preciso fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Mas como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Aí a importância de você ler o quê? A Escritura Sagrada. Ler não, porque a Bíblia não fala para ler, fala para meditar. Meditar na Escritura Sagrada, meditar na Palavra de Deus. Porque quando você medita na palavra, dia e noite, como a Bíblia ensina, dia e noite é uma questão de ser constante em meditar nas coisas de Deus. Então isso fortalece você espiritualmente, dá condições a você para você obedecer a Deus. Há quem tenha dificuldade em obedecer a palavra de Deus, mas por que ela tem dificuldade de obedecer a Deus? Ela tem dificuldade porque ela medita pouco nas coisas de Deus. Então ela pensa pouco nas coisas de Deus. E porque ela pensa pouco nas coisas de Deus, então ela tende muito mais às coisas da carne do que às coisas do Espírito. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que pensa muito em alguma coisa acaba sendo tendencioso a fazer aquilo. Não está escrito, aqueles que cogitam da carne caem na carne? Mas os que cogitam do Espírito tendem a inclinar-se para o Espírito. O que é cogitar? O verbo cogitar significa pensar muito. Então aquilo que eu penso muito é o que vai inundar a minha mente, vai descer ao meu coração e eu vou acabar fazendo. Não é assim? Porque um pensamento gera um sentimento que produz uma ação. Não é assim? O que nós temos pensado? O que nós temos cogitado constantemente? O que está entrando na nossa mente constantemente? Então naquele dia muitos vão dizer, Senhor, não é possível, não deve ter algum engano, olha direito aí no livro da vida que meu nome deve estar aí. E Jesus vai dizer, não está, eu vou mostrar para você que agora não está. Mas Senhor, eu expulsava demônio em teu nome, eu curava enfermo em teu nome, eu profetizava em teu nome. Você sabe o que é profetizar? Depois você lê lá em Coríntios, onde está mesmo? 1 Coríntios 14, verso 3. Depois você veja. 1 Coríntios 14, 3. Quem profetiza, exorta, consola e edifica. Está lá. O que profetiza, consola, exorta e edifica. Ou seja, faz coisas boas. Aqui, Jesus está falando de pessoas que vão dizer, Senhor, mas eu edifiquei a tua igreja, eu edifiquei pessoas. Senhor, eu consolei pessoas. Senhor, eu exortei pessoas, eu as vi no erro e eu exortei. Mas não cuidou de si. E tem gente assim, que cuida dos outros, mas não cuida de si. E de repente você tem feito isso com a sua vida, na sua casa, na sua família. Você se preocupa com todo mundo, só não se preocupa com você. Não, bispo, mas eu não posso ser egoísta. Ser egoísta é uma coisa, não agir com inteligência é outra. Eu não vou ser egoísta. Eu vou ajudar a todos, vou estender a mão a todos. Vou fazer o que depende de mim, o que está ao meu alcance, e pronto, acabou. Mas sem me deixar de lado. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, eu já falei em outras oportunidades. Na nossa igreja mesmo, houve um tempo em que eu, Gerson, estava adoecendo emocionalmente. Adoecendo emocionalmente. Aí você perguntaria, por quê? Simples. Porque eu queria trazer o problema de todo mundo para cima de mim. Eu queria me responsabilizar pela solução dos problemas de todo mundo. E eu orava, eu clamava, e, enfim, não tem problema nenhum orar, clamar, querer ajudar as pessoas, mas eu trazia para mim, de sorte que eu me envolvia muito. Um dia, claramente, Deus falou no meu coração, dizendo assim, você não tem estrutura para isso. Só eu posso fazer isso. Só Jesus aguentou levar sobre si
todo mundo. Amém, igreja? Só Jesus. Ali eu entendi que eu tinha que simplesmente orar, colocar nas mãos de Deus, fazer o que estava ao meu alcance e pronto. Sem ficar trazendo para cima de mim os fardos dos outros. De repente você tem feito isso com a sua família, com pessoas, e você está morrendo por dentro sem perceber. Aí você diz, poxa, mas eu sou de Jesus, por que eu estou assim? Sim, você é de Jesus, mas você não é só espírito, você é corpo, alma e espírito. Quem compreende isso em nome de Jesus? Ali Deus me exortou e eu entendi perfeitamente, é isso, é isso. Senhor, está nas tuas mãos, nas tuas mãos. Eu fico de fora, eu oriento, eu dou a direção, eu oro, mas o problema não é meu, é da pessoa. O problema do seu familiar não é seu, é dele. Não porque meu sogro, não porque minha mãe, porque... Não é seu, é dele. Não porque meu filho, porque meu tio, meu... Amém? Você compreendeu isso em nome de Jesus, igreja? Cuidado para você não estar morrendo por dentro. Morrendo aos poucos, perdendo vida e achando, Deus não é comigo. Não, Deus é. Deus é. Mas às vezes a gente não age com inteligência. Então muitos vão dizer, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu exortei os outros e tal, mas você não cuidou de você. Entende isso, pessoal? Você não cuidou de você. Você cuidou dos outros, mas não cuidou de si. Você profetizou para os outros, mas não profetizou para si. Antes de pregar para você, eu prego para mim. Antes de eu meditar para você, eu medito para mim. Porque eu não quero subir aqui no altar e ser um falso. Estar pregando uma coisa para você que na verdade eu não vivo. Estar falando para você ser uma coisa que na verdade eu não sou. Entende o que eu estou falando, pessoal? Não quero isso. Não quero. Não devo, não quero e não farei. Porque eu quero estar salvo. É como o apóstolo Paulo disse, para que no grande dia, em outras palavras, ele disse assim, eu não venha a ser uma pessoa que ganhei a muitos, mas eu perdi a minha alma. Paulo fala sobre isso. Amém, o apóstolo Paulo? Ganhei um monte de gente, mas fui para o inferno. Está aqui. Está aqui. Mas Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Ele disse, eu não vos conheço. Por que Jesus vai dizer eu não vos conheço? Nunca vos conheci. Por quê? Porque nunca tiveram o quê? Intimidade, relacionamento com Ele. São aquelas pessoas que basta as mãos de Deus. Ela não quer a atenção total de Deus. Ela não quer a face de Deus, ela quer só as suas mãos. A bicho não entendi a diferença. Você quer ver uma coisa? Alguns servos, vem aqui, por favor. Podem vir aqui, alguns servos aqui. Não, aqui diante de mim aqui. Diante de mim aqui, por favor. Vou dar um exemplo para você. Alguns servos aqui. Isso. Em nome de Jesus. Aqui, de frente para mim. Por gentileza, de frente para mim. Isso. Pode juntar mais perto aqui, de maneira que eu consiga colocar a mão em todos vocês. Isso. Deixa a Cristininha entrar aqui, tadinha. Ela é a dona Dantas. Disputando aqui quem é mais alta. Isso. Por favor, olha só. Preste atenção. Ouça aqui, vamos supor que eu sou, vamos falar humanamente falando aqui, que essas pessoas todas estão querendo que eu imponha as mãos sobre elas. Mas o Reinaldo, já que é o maior aqui de todos, ele está chamando a minha atenção. Faz um gesto assim para mim, Reinaldo, como se estivesse chamando a minha atenção aqui. Aí é o seguinte, preste atenção, os outros estão aqui, querendo que eu toque neles. Eu estou tocando neles, mas eu estou olhando para quem? O nome dele é Reinaldo, tá bom? Eu tinha falado já? É Reinaldo o nome dele. Então vamos lá, eu estou tocando em todos, mas eu estou olhando para quem? Está aqui, tem muita gente que é só isso aqui. Ela só quer a mão de Deus. Não basta um toque do Senhor, mas o Reinaldo quer o que? A minha atenção. Para onde eu vir a minha face, ali eu coloco a atenção. Está claro o que eu estou dizendo? Sim ou não, igreja? Dá um aplauso para os atores aqui que são fantásticos. Amém. Amém.
Quem entendeu o que eu quis mostrar para você aqui? É isso que muitos de nós fazemos com Deus. Queremos apenas o quê? As suas mãos. Basta um toque, basta uma transformação aqui, uma porta que abre ali, algo que acontece ali, outro, uma cura, ou isso, aquilo, outro. Eu não estou falando que isso não é bom, é bom. Só que Deus tem mais para a gente. Pode repetir isso? Deus tem mais para nós. Vamos lá. Deus tem mais para nós. Deus tem mais. E era o que Moisés queria, pessoal. Ei, amados, olha que coisa forte. Moisés viu a sarça ardente. Foi ou não foi? Sim ou não, igreja? Lá no Sinai, Moisés viu uma sarça pegando fogo, só que a sarça não se consumia. Moisés viu a sarça. Deus o enviou ao Egito para tirar os filhos de Israel da escravidão do Egito. Moisés viu 10 pragas descerem sobre o Egito. Pragas essas que atingiam somente aos egípcios e não atingiam ao povo hebreu, ao povo de Deus. Moisés libertou os filhos de Israel da escravidão do Egito. Viu Deus abrir o quê? Abriu qual mar, pessoal? O Mar Vermelho. Viu Deus abrir o Mar Vermelho. Agora lá no Sinai, Moisés recebe as leis de Deus, enfim. Mas um dia Deus chega para Moisés e fala assim: Senhor, eu queria ver a tua glória. Queria ver a tua glória, queria ver o teu rosto. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, não dá, porque o homem que vir a minha glória, ele vai morrer na hora, fulminado, não tem como. Mas Moisés queria mais, diga isso. Moisés queria mais. Quantos de nós queremos mais? Mas Moisés não queria mais do poder de Deus, das mãos de Deus. Queria o quê? A sua face. Quero comunhão com o Senhor, quero mais do Senhor. Um cara que já tinha visto o que viu. Quantos de nós vimos o que Moisés viu? Alguém viu? Não. Quem viu alguma água se abrindo aí alguma vez? Nem a água do tanque da sua casa. É, na verdade, a água do mar se abriu. Coisas tremendas Moisés viu. Mas Moisés tinha na mente dele o seguinte: Deus tem mais. Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, não dá, para você ver o meu rosto não dá. A minha face não dá, a minha glória não dá para você ver. Porque o homem que vir a minha glória vai morrer. Mas Moisés insistiu tanto: não, mas eu quero, eu preciso, poxa, eu quero te conhecer. Deus falou: Moisés, eu vou te colocar na fenda de uma rocha e eu vou passar. E eu vou colocar a mão. Quando eu estiver passando, você vai me ver só de costas. Olha que coisa forte. Deus é uma pessoa, amém, pessoal? Não é um ser abstrato, que Deus é uma pessoa. Bicho, mas como é que pode ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Meu amado, é mistério de Deus, mas ele pode. Amém? Aqui eu aprendo uma coisa com você. Ouça isso. Deus deixou claro o seguinte: para me ver, tem que morrer. Pode repetir essa frase que eu falei? Tem que morrer. Você se lembra que Jesus disse lá, Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, que diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Para dar fruto é preciso morrer. Toda a igreja, para dar fruto é preciso morrer. Bicho, está querendo dizer que eu vou ter que morrer então? Literalmente não. O que é morrer? O que é morrer? Biblicamente falando, nesse sentido e espírito que eu estou passando para você, se não renunciar à sua vontade, morrer para mim mesmo, para fazer a vontade de Jesus. Compreende o que eu estou dizendo, pessoal? Quando nós estamos então dispostos a morrermos para o nosso eu,
a fim de que Deus ou a sua vontade prevaleça em nossa vida, nós estamos no caminho certo para vermos Deus, para sermos cheios da presença de Deus, para termos relacionamento íntimo com Deus, para termos intimidade com Deus. Porque Deus não quer ser um ser distante de nós, Ele quer estar presente. Não busque apenas as suas mãos, mas busque a sua face. Busque a sua face, a sua presença verdadeiramente. Bispo, mas eu preciso de vitórias na minha vida. Amém? Sem problema. Eu posso orar por elas? Pode, sem problema. Só não se apoie nisso. Só não se apegue a isso que eu acabei de mostrar para você. Que aquele que se apegar ao fato de que venceu demônios, alcançou vitórias, isso e aquilo outro, usou o nome de Jesus e até conquistou, mas não teve relacionamento com Jesus, não valeu de nada. Não é isso que Jesus falou? Sim ou não? Não valeu de nada. Valeu só para essa vida. Ué. É igual muita gente que diz assim para você: eu não preciso ir na igreja, estou com a vida muito boa, não preciso de fazer nada disso que você faz, olha que minha vida é melhor do que a sua. Tá bom. Mas e quando ele morrer? Ele está vivendo só para quê? E a Bíblia Sagrada vai dizer que nós somos os mais infelizes dos homens, se a nossa vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida aqui. Amém? Leia depois o capítulo de ouro da Bíblia, que é 1 Coríntios 15. Depois você lê. Fala muito a respeito disso. 1 Coríntios 15. Tenha a curiosidade de ler. Antes de você dormir logo mais, pega a Bíblia e leia. 1 Coríntios 15. E lá Paulo fala também sobre isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Porque aqui, quanto tempo a gente vive? Quanto tempo? Uma média aí, de quanto, mais ou menos? Média aí de 80, 85, 90. Uns começam a fazer hora extra, 95, 100, passa de 100. Não é da verdade. Não, tem uma turma legal fazendo uma hora extra bacana. Amém? E glória a Deus por isso. Amém, igreja? Quem está na fé de chegar a 120 aqui? Ai, tem gente que... Amém. Glória a Deus. Isso. 150. Então, quem está aqui de bicho 100 já está bom. Levanta a mão. 90 já está bom. Não quer viver muito não, mas... Quem está aqui 80 já está bom. Já. Então aqui tem um limite, pessoal. Mas como a nossa alma é para sempre, aí não tem limite, aí é eterno. Aí é para sempre aí. Vamos passar a eternidade onde? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque vocês, embora exortar os outros, consolar os outros, fizeram milagres em meu nome, edificaram a muitos até, ajudaram a muitos, mas vocês viviam na iniquidade, vocês viviam no erro. Então esquece. Vocês não quiseram ter intimidade comigo, não tiveram relacionamento comigo. A questão de morrer, que eu acabei de dizer para você, que o que Deus estava falando para Moisés, ali Deus estava falando literalmente. Se me vir, vai morrer. Então o caminho para ver Deus é o quê? É morte. E Jesus veio mostrar para a gente, quando que nós podemos morrer para termos intimidade com Deus? Quando? Quando nós nos arrependemos dos nossos erros e deixamos a vida errada de lado para fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Eu quero mostrar só um versículo para você nesse instante, em nome de Jesus, que está lá em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Vamos ler juntos? Toda a igreja? Se o meu povo, Deus está falando com quem? O seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Dá um brado de vitória. Mas Deus não quer que você seja só povo dele, Deus quer que você seja filho. Amém, igreja? Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós não somos chamados de povo de Deus, de cristãos, sim ou não? Então é pra gente isso aqui. Se humilhar, eis o caminho, se humilhar, tem que haver humildade, se humilhar diante do Senhor, e orar,
E me buscar são duas coisas. Nós podemos orar. Faço oração, agradeço a Deus, enfim, peço a Deus um milagre, peço a Deus uma bênção, amém? Oro por alguém, oro pela minha família, coloco na mão de Deus, eu estou orando ao Senhor. Agora, me buscar é o que Moisés fez. Senhor, quero te conhecer, amém? Quero te ver, pois quero ver o Senhor. Quero realmente saber quem o Senhor é. Quero intimidade com o Senhor. E você vê que coisa bacana, igreja. Olha que legal, veio à minha mente aqui agora. Eu falei para vocês um tempo atrás aqui, quando a gente falou de salvação. Você vê, Moisés queria ver Deus, né? E não aparece ele no monte da transfiguração conversando com Jesus? Sim ou não? Jesus transfigurado em glória. Não apareceu junto com Jesus Moisés e quem mais? Elias, estão lembrados? Moisés e Elias. E ali estava Moisés falando com Jesus. Jesus transfigurado, tendo o privilégio de ver Jesus. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro tem que fazer o quê? Se humilhar. E segundo, orar. E terceiro, me buscar. Buscar. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. A gente vai participar da Santa Ceia e vamos buscar a Deus. Amém? Quem quer a presença de Deus aqui? Dá um brado de vitória aí, igreja. Mas é preciso isso aqui também. Se converter dos maus caminhos. O que é se converter dos maus caminhos? Se não se arrepender. Se não morrer. Quer ver Deus? Então tem que se converter. O que é conversão? Conversão é isso aqui. É uma guinada de 180 graus. Tem gente que fala assim, não, vou dar uma guinada de 360 graus. Não, se der 360 vai fazer isso aqui, ó, vai voltar para o mesmo lugar. É 180, você está indo para lá. Não, não quero mais. Eu morro para essa vida. Eu vou viver agora para fazer a vontade de Jesus. Glória a Deus, igreja. É isso. Então se arrepender é o caminho. Morrer é o caminho, como eu falei. João 12, 24. Se o grão de trigo morrer, ele dá fruto. Vai dar fruto para a vida eterna. Então se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Dá um aplauso para Jesus, por favor. Portanto, não basta conhecimento intelectual, saber tudo que Jesus fez, ou tudo que Ele é. É preciso conhecê-lo. Amém? Jesus é suficiente. É suficiente quando de fato Ele é Senhor da sua vida. Amém? Eu ia falar um negócio que não vou nem falar. Então eu falo. Presta atenção aqui, eu vou falar então porque você está insistindo. Ouça isso aqui. Guarda isso, por favor. Se Jesus não for o suficiente para motivar você para vir à igreja, esquece, meu irmão. Se a gente for ter que ficar criando coisas para você vir na igreja, vou ser honesto com você. Você não quer nada com Jesus e muito menos o conhece e nunca vai conhecê-lo. Infelizmente. Porque você só quer as mãos dele e não a ele. Porque quem quer Jesus, vem cá, tem algum propósito hoje? Não, não tem não. Não, mas eu vou assim mesmo. Porque tem Jesus. Amém, pessoal? Eu quero é Jesus. Acabou. Se tiver um propósito de fé, amém. Ela vem. Vou lá para exercitar a minha fé mais ainda. Amém? Despertar mais ainda a minha fé. Glória a Deus. Legal. Lá não tem nada, não anunciou nada para domingo que vem, ou outro dia. Não anunciou nada. Simplesmente dia do Senhor. Não, amém, mas eu estou lá. Amém, igreja? É. Ela quer Jesus. Eu vou repetir, meu amado. Se Jesus não for o suficiente para você vir à igreja, para motivar você a vir à igreja, esquece. Você está pior do que você imagina. Entende? Se você é aquela pessoa que o vir na igreja é um fardo, é um peso, eu tenho pena de você. Desculpa a maneira de falar. Eu tenho pena de você.
Ai, tem que ir na igreja, está frio, acordar cedo esses dias, porque realmente está frio, mais cedo. Né? Para aquele que ama Jesus, é melhor ainda ele dispôs para eu mostrar quanto eu amo Jesus. Amém, igreja? Para eu mostrar que eu amo de verdade. Não é só quando o tempo está uma beleza, não é só quando está calor, não. Esteja frio, sol, chuva, não importa, eu amo, eu quero mais e mais, eu quero conhecê-lo. Amém, igreja? Ué. Salvo, eu sei, às vezes a pessoa, né, adoeceu, é outra coisa, tem criança, está febril e tal, há casos e casos, amém, pessoal? Entendeu isso, sim ou não? Para não achar que a gente está sendo aqui, né, burro, digamos assim. Mas Jesus tem que ser o suficiente, pessoal. Jesus tem que ser o suficiente para cada um de nós. A presença dele tem que ser suficiente na sua vida. Com a presença dele, a gente vence. Amém? Aliás, eu pego até um gancho nesse desfecho da mensagem. E eu já quero falar para você que está aqui, você que está pelas redes sociais. Eu vou começar quarta-feira agora uma série que eu quero convocar você que tem como estar aqui. Convocar você no bom sentido. Vou começar uma série chamada Presença que Gera Vitória. Todos falem em voz alta isso, por favor. Isso. Na fé de Gideão. Gideão era o mais improvável, mas Deus o escolheu para que com a sua presença Gideão mostrasse para todo mundo que com a presença de Deus a gente vence o impossível. Amém? Os midianitas durante 7 anos roubavam tudo de Israel. Tudo. Eram milhares e milhares. Só para você entender, Gideão era o menos provável a ser escolhido. Porque quando Deus o chama, ele diz assim: Senhor, o senhor deve ter errado o endereço, porque não é possível. Eu sou o menor na casa de meu pai e a nossa família é menor em Manassés. Nós somos os menores, ou seja, eu sou o menor dos menores. Eu sou o menor dos menores, ou seja, não é possível, o senhor tem que escolher o outro e não a mim. Deus fala: não, é você mesmo. É você mesmo. O que não tem condições, que é através de você que eu vou fazer. Deus escolheu a gente, amém, pessoal, para alguma coisa, para glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Você vai aprender nessa série, que serão 3 quartas-feiras. Eu vou mostrar para você a causa, que é preciso identificar por que está dando errado tudo. Vou mostrar o chamamento de Gideão, o chamado dele. Com quem Gideão deveria andar, quem ele deveria alistar no exército que venceria os inimigos. O desafio que Deus fez para que a coragem despertasse em Gideão e ele fosse revestido do Espírito Santo. Como que Deus fez para escolher as pessoas que Gideão alistaria no seu exército. A direção que Deus lhe deu para vencer milhares com apenas 300. Ei, com 300 Gideão venceu a milhares. Mas por quê? Porque ele tinha a presença. Quantos de nós temos? De verdade mesmo. Qualquer coisinha está nos derrubando, pô. Qualquer coisinha está nos desanimando. Qualquer coisinha, enfim. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Quarta-feira, esteja aqui, você que está pelas redes sociais também. Quem puder vir 7h30 da noite, vem. Quem não puder, vem 3 da tarde ou 8 da manhã. Mas eu queria mesmo, toda a igreja que pode estar aqui. Só se você não tem como estar. Talvez você diga: ó, bispo, eu não tenho costume de vir quarta-feira. Amém. Mas é com você que Deus está falando. É você que está ouvindo a palavra de hoje e diz: eu entendi. Eu preciso da presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. E eu entendi que só com a presença de Deus eu vou vencer de fato e de verdade. E que sem essa presença eu não serei nada. Se eu não der valor à presença de Deus, tudo o que eu fizer vai ser em vão. Como Jesus disse: sim, vocês fizeram milagres em meu nome, expulsaram demônios em meu nome, mas eu não conheço vocês, que vocês nunca foram íntimos meus, nunca tiveram relacionamento comigo. E eu quero fazer uma oração com você antes de participarmos da ceia. Você que diz assim: bispo, eu quero conhecer Jesus.
Eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus acima de qualquer coisa. Eu não quero só as suas mãos, eu quero a sua face, a sua atenção para mim. Eu quero ver Jesus, quero conhecer Jesus. Estou disposto a morrer para o mundo, para viver para Jesus, fazer a vontade dele. Se você é essa pessoa, fique de pé no seu lugar, por favor. Em nome de Jesus. Deus está dando a você, a mim, a todos nós uma chance, amém, igreja? Deus está dando o quê? Uma chance, uma oportunidade. Se você não entregou Jesus, não entregou a Jesus a sua vida ainda, entrega. Se você não se rendeu a Ele de fato, de verdade, se renda. Se você precisa se consertar com Ele, se conserta. O dia é hoje. Não deixa para amanhã. Não, amanhã eu vou fazer. Não, amanhã pode não chegar. Amanhã pode ser tarde demais. O dia é hoje. O tempo se chama hoje. O tempo se chama hoje. Meu amado, olha bem para mim aqui. Naquele dia, muitos vão ouvir: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu quero profetizar que nós não vamos fazer parte desse grupo, amém, igreja? Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Mas nós vamos fazer parte do grupo que vai ouvir: vinde, benditos de meu Pai, entrai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, amém, igreja? Vamos fazer parte desse grupo, meu amado. Vinde, entrem no gozo do teu Senhor, amém? É desse grupo que a gente vai fazer parte. Para tanto é preciso morrer para o mundo e viver para Jesus. Talvez, para você começar a morrer para o mundo e viver para Jesus, é preciso você simplesmente assumir um compromisso. Senhor, domingo e quarta-feira eu vou estar aqui na tua casa para aprender mais do Senhor. Faça sol, chuva, calor, frio, tenha propósito, não tenha, eu vou estar aqui para ouvir a palavra, para me alimentar do Senhor, buscar ao Senhor, conhecer o Senhor. Se não pode vir quarta, domingo você vem. Sei que tem pessoas pela internet agora que trabalham domingo sim, domingo não, escala, isso é outra coisa. Questão de trabalho é trabalho, enfim. E não estou falando que você não possa, às vezes, fazer uma viagem com sua família e tal, enfim, está de férias. Sem problema, meu irmão. Mas que você tenha isso em mente. Eu preciso me alimentar mais das coisas de Deus, da palavra de Deus, ser cheio da presença de Deus, que com ela a gente vence. Amém.